muito diferentes, né? Temos 2h30, então, para conversar sobre esses jogos, mas a gente começa falando sobre o Fla-Flu, que o Flamengo saiu vitorioso. Bueno, boa noite para você. Sim, o placar de 1-0 reflete o que a gente viu no Maracanã, sim ou não? Boa noite. Boa noite, Mari, Donan, Pascoalito, fã de esporte. O placar, ele reflete, porque como disse o Donan, o Flamengo foi superior. Se tinha um time que merecia sair com a vitória do Maracanã, era o rubro-negro. Só que tem essa discussão, né, sobre justiça, se foi pênalti ou se não foi. Se você ganha de 1-0 com um pênalti inexistente, aí já dá para discutir. Mas não dava para discutir. Se poderia ter sido 2, 3... Poderia ter sido muito mais, né? Se fosse o Lohan no primeiro tempo, por exemplo, um pouquinho mais eficiente, tivesse um pouquinho mais de pontaria, já no primeiro tempo, o Flamengo deveria ter ido para o intervalo com uma vantagem até significativa. O Fluminense também contribui, né? A gente está vendo aí a tradicional saidinha do Fluminense levando os corações tricolores ali, né? A quase sair da boca. E, então o Flamengo foi arrastando o jogo e não conseguia fazer o gol. Fábio fez uma defesaça com o pé direito, insana, né? Então, quer dizer, por produção, por desempenho, resultado mais normal. Era o Fla-Flu dos extremos da tabela, né? O líder contra o lanterna. Então, a gente já imaginava que seria um domínio. Lembrando que o Flamengo continua nesse processo de Copa América muito desfalcado e ele só perdeu pontos para o Furacão, né? Ele venceu, são 10 pontos de 12 possíveis, né? Desde que ele está nesse período de desfalques. O que me faz crer que o Flamengo encaminha muito bem aí esse primeiro turno para tentar ficar com, pelo menos, esse título, né, na metade inicial do campeonato. O Flamengo, se ele consegue sobreviver à Copa América, como ele está sobrevivendo... E bem, né? E bem, vai ser difícil depois segurar quando tiver todo mundo à disposição do Tite. A gente falava sobre esse primeiro tempo de oportunidades, aí a defesa do Fábio ali quase de handball, né, Pascoal? Porque a gente já viu 1, 2, 3 com o Lohan, com o Gerson, isso aí com oportunidades para o Flamengo sair na frente. O Lohan teve muitas oportunidades. Às vezes não está naquele dia propício para uma jogada espetacular e acaba não conseguindo finalizar. Nessa aí ele até consegue achar bem do outro lado o companheiro para bater, mas não sai a chapada correta, né? Porque ela Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo não consegue bater. E caiu na perna boa, na esquerda, né? Mas ele não consegue fazer a chapada perfeita para a bola entrar do outro lado do goleiro Fábio. Então, para mim, o Flamengo foi muito superior. O Fluminense tentou esfriar o jogo o tempo todo. O Fluminense parecia que não estava muito disposto a ter um embate, um confronto com velocidade, um confronto mais intenso na partida. O Diniz fez... A escalação do Diniz no começo da partida deixou o torcedor um pouco com o pé atrás, o Martinelli de zagueiro de novo. Enfim, o Fluminense tem sérias limitações no aspecto quando tem a posse de bola, a velocidade para sair em cima do adversário, a criatividade para poder fazer as jogadas. E olha que a gente está falando de jogadores que estavam em campo com muita qualidade, como por exemplo o Ganso, né? Mas é um time lento, previsível. O Fluminense precisa ter um choque de realidade no futebol brasileiro, no que se refere à intensidade, à velocidade, à pressão na saída de bola. Tem muitos requisitos que o Fluminense precisa exercer e não exerceu, por exemplo, nessa partida. O resultado, se você falar assim, eu acho que justiça, o futebol tem um critério de justiça. Você tem a chance e faz o gol. Isso é justiça no placar. 1-0, vitória do Flamengo. Agora, o pênalti... Há um ponto de interrogação, acho que a gente tem que discutir a respeito dessa penalidade máxima. A Renata Roel chegará daqui a pouco, Pascoalzinho, aqui no nosso estúdio, para falar sobre a penalidade, tá? Tanto da reclamação do lado do Fluminense e dos torcedores do Flamengo que com justiça pedem, também concordam com a marcação da penalidade. O Diniz foi expulso no final, reclamando, né? Não é bem uma novidade, o Lima também, né? Então, o Fluminense vai reclamar muito. Mas para você, se foi pênalti? Eu não estou convicto do pênalti, não. Eu acho, assim, no primeiro momento, é claro que quando a Renata ela vem explicar, eu acho que ela consegue apresentar alguns outros, um outro olhar pra gente. No primeiro momento, eu achei pênalti, pela perna dele, do Calegari, que sobra ali atrás no Bruno Henrique. Não sei vocês. Eu não tive a impressão de pênalti. Eu estava até com a Renata na redação, ela vai vir, a gente vai falar mais. Não dá spoiler, não. Não vou dar spoiler. Eu não tive a impressão de pênalti nesse lance, não. Tá. Aliás, um jogo com outros lances também que a torcida do Flamengo reclamou, né? Lance ali do Ganso com o Davi Luiz. Mas esse especificamente eu não achei pênalti, não.
Não achou? Não, eu fiquei até com uma impressão... Mas você achou que foi uma falta do Bruno Henrique? Então, eu fiquei com a impressão que na briga ali pelo espaço, o Bruno Henrique, em velocidade, ele tira o equilíbrio do Calegari e aí, a partir disso, o Calegari cai e tem um impacto por baixo. Tá. Então, achei que foi mais falta do Bruno Henrique do que um pênalti, exatamente nesse lance. Mas tem debate, né? Uma questão interpretativa. Você achou, Pascoal? Eu achei que o Bruno Henrique vem na bola, ele tem uma imposição física muito forte, porque ele é muito forte e é maior do que o Calegari. O Calegari tinha acabado de entrar, né? E tem um braço ali, essa é a discussão. O braço, ele no movimento, ele tira o jogador do Fluminense da jogada. Se aquele braço funcionou como alavanca para tirar o Calegari da jogada, a jogada tem que ser paralisada ali. Porque depois é tudo uma questão de movimento mecânico. É a consequência do primeiro ato. É movimento mecânico, porque o Calegari cai, conforme ele cai, o Bruno Henrique tropeça na perna dele e cai também. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Teve um lance na lateral do campo aqui, que o Martinelli prendeu uma bola, o Pedro chutou o Martinelli, foi um negócio meio traumático ali na beira, e o árbitro não deu nada, não marcou rigorosamente nada, deu a posse de bola para o Flamengo. Então, tem algumas coisas que eu vejo no campo de jogo, que o árbitro marca e depois deixa de marcar. Eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. Eu preciso saber, da Renata, se ela puder explicar, por favor, se é esse movimento do braço, que é o braço esquerdo. O movimento do braço esquerdo é capaz de tirar o jogador da jogada. Se esse braço tirou, a jogada está parada ali. Caso contrário, o movimento do braço, tá vendo? Uhum. Se o braço esquerdo, se essa jogada para no braço esquerdo, é falta. O que me deixa um pouco alarmado é que o VAR fez a chamada intervenção silenciosa, né? O VAR está analisando tudo e o árbitro fica com a marcação de campo. Ficou com a marcação de campo. Eu gostaria de uma explicação a respeito disso e confesso para você que eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. A gente falou Renata 3 vezes, eu vi ela abrindo a porta ali do estúdio, ela aparece ali se você chama muito. Já a Renata Ruel tá no nosso estúdio aqui para falar sobre o lance do pênalti que, enfim, resultou no gol do Pedro, o gol da vitória do Flamengo. O Pedro bateu o pênalti no meio do gol, raspou no pé do goleiro do Quase. Fábio. Se um instantezinho a mais, ele conseguiria tirar a bola com o pé. 22 gols no ano. 22 gols pro Artilheiro Pedro? do país. Quantos de pênalti? Aí tem que fazer um levantamento. O pessoal do Data vai ter que fazer esse levantamento. Mas você também é polêmico, hein, Rodrigo Bueno? Eu? Imagina, Mas né? só uma Pascal? pergunta. Mas tá ali, tem a chance e tem que converter. Não é, né? Porque muita gente tenta diminuir, né? O Cristiano Ronaldo, quantos gols de pênalti? Messi, mas quantos gols de Reinaldo, pênalti, né? Mas quando perde título nos pênaltis, é o primeiro a tomar. Ele vai ser eliminado de Copa do Mundo com erro de pênalti ali pra ver se não é... Nem lembra disso. Mas assim, a gente vai falar sobre também o lado do Fluminense dessa história, da penalidade, mas eu acho importante destacar isso que o Bueno trouxe no primeiro comentário dele. A gente tinha muita preocupação para entender como as equipes iriam se comportar nesse período de Copa América. E nesse período, então, perdendo jogadores, com convocação, e o Flamengo, óbvio, porque ele perde os seus 2 principais jogadores. O seu Arrascaeta é o craque do time, quem substitui ele é o De La Cruz, que estava sendo o craque do time no período. O Flamengo tá passando bem, dona? Muito bem. Tá passando tranquilo, né? É o melhor momento do Tite como técnico do Flamengo. O time, 9 jogos invicto, 8 vitórias, um empate, conseguindo superar as adversidades. Como você falou, né, existia um temor muito grande, principalmente na ausência de De La Cruz e Arrascaeta, 2 jogadores mais criativos que conectam as peças, né, dessa equipe do Flamengo. E aí ele adapta, puxa um Léo Ortiz para fazer o papel ali de volante. O Lohan ameniza muito a saída do Arrascaeta, apesar de ter desperdiçado oportunidades hoje o garoto, que é muito talentoso e muito promissor, ele gera muito jogo, né? Ele é um jogador que sobe a pressão e consegue recuperar a bola lá na frente. Ele tem muita explosão, muita velocidade para chegar e dar velocidade por dentro. Essa foi a marca do Flamengo hoje, essa pressão na saída de bola. No primeiro tempo, né, Pascoal? A gente vendo ali, toda hora que subia. Né? Essa do Lohan é para fazer o gol, né? A verdade... Até dominar essa bola. A verdade, Bubu, é que assim, o Flamengo ele produziu hoje para ganhar com mais tranquilidade, assim. Principalmente ali no primeiro tempo, com a bola do Gerson ali que a gente vê, esse bico, né, pra cima. A gente via um time organizado em campo, essa oportunidade que o Gerson perde, contra o Fluminense completamente abatido, desorganizado, sem conseguir produzir em nenhum setor do campo. Essa é a verdade. O Gabriel perdeu 3 saídas de bola. O Gabriel Pires foi muito mal no jogo hoje. O Gabriel perdeu logo de cara, 3 na saída de bola, impactando diretamente nesse movimento ofensivo. E ele foi bem no Mineirão. Foi bem no jogo contra o Cruzeiro. Hoje foi muito mal, né? O Flamengo conseguiu encaixar essa pressão.
Então, assim, o Tite ele conseguiu, de fato, encontrar soluções em um momento complicado. E, de novo, o Flamengo vai buscar um resultado no finalzinho. Isso é importante também, né? Vai moldando muito do espírito dessa equipe que, além de estar se impondo e mostrando a qualidade, crescendo taticamente, é um time que está buscando o resultado até o final e, em pontos corridos, isso é fundamental. Né? Agora, uma coisa curiosa, né? O Flamengo tem quase que um time de desfalques. Claro que a maioria por conta da Copa América. A impressão é que o Fluminense, sem o Arias, ele perde um time. Né? Um cara que sai, Arias... O André faz muita diferença. Também, né? E já estava ruim com o Arias, hein, Bubu? O Arias era um motor desse time, né? O cara que se movimenta, né? Chama o jogo. Já é isso, mas também já não estava sendo a solução, né? Não estava conseguindo os resultados mesmo com ele, né? Estava sobrecarregado. Nesse ano, o Fluminense teve um momento ali, um lampejo no começo do ano bom, que foi na conquista da Recopa, né? Até se superou no final para ganhar o título da LDU. Mas foi um espasmo, né? Na maior parte desse ano de 2024, não é à toa que a torcida do Fluminense reclama e fez faixa, né? 2023 acabou, né? Tipo, apontando para uma mudança de rota, de foco. O Fluminense está classificado, assim como o Flamengo, para o Super Mundial do ano que vem. E foi feita a renovação do Diniz, imaginando que esse trabalho teria uma continuidade. Só que hoje, realmente, com o Fluminense lá na rabeira do campeonato, não apresentando reação, as rodadas vão passando, né? Claro, a possibilidade de rebaixamento começa a ficar mais real. As críticas, né, a pressão externa é muito grande. E por mais que o Diniz tenha esse elenco na mão, né, principalmente quando os jogadores adoram ele, né? O Ganso, sobretudo, né? Se chegar para conversar com o presidente Mário Bittencourt, você quer a saída do Diniz, grande parte do elenco vai falar, não, fica com ele. O próprio Mário, né? Felipe Melo, exatamente. Então é meio estranho a gente perceber que o Diniz tem uma força interna por conta do vestiário, da presidência, mas o torcedor tricolor já não tem mais paciência. Os números do jogo, então, para a gente interpretar aqui. O Fluminense teve mais posse de bola, como é uma característica dos times do Fernando Diniz. Mas em todos os outros quesitos, o Flamengo foi melhor. 2 finalizações do Fluminense, gente, contra 14 do Flamengo. Nenhuma certa do Flu, 4 do Flamengo. Grandes chances, então 6-1 para o Flamengo. Ações na área rival, Pascoal, 5-34 e desarmes 17-26. A gente aproveita e já cola a tela de classificação, porque é isso, de ponta a ponta, a gente tem, então, Flamengo e Fluminense. O Fluminense se dando mal nessa história, né? O Flamengo líder do campeonato, então com a sua rodada feita, 24 pontos. O Bahia também venceu, já a gente mostra os gols. Palmeiras e Botafogo. Aí Atlético Paranaense, Inter, o Cruzeiro, que em um certo momento ali conseguiu pular até para o G4, mas com a derrota fica em 7º. São Paulo, Red Bull, Bragantino e o Atlético, o Galo, que joga já. Viram da página? Juventude, Fortaleza, Criciúma, Cuiabá, aí o Vasco, agora aparecendo na 15ª colocação, Vitória, Atlético Goianiense, Corinthians, Grêmio e o Fluminense na última colocação com 6 pontos. E são 11 jogos já, Pascoal. O sinal de alerta tem que estar muito ligado lá no vestiário do Flu, hein? O mesmo vale para o Corinthians, né? Sim. O Corinthians também tem número de jogos a mais do que os outros concorrentes. Então, é uma outra preocupação. Agora, mais do que um alerta, né? Eu acho que não tem alerta, é alarme agora. Né? Tem aquele... o alerta, tocou o alerta de incêndio. Então, o alerta de incêndio, todo mundo... Agora, tocou alarme. Pode sair correndo, começa a se sacudir, porque agora não tem mais tempo para questionar. Agora, o Fluminense, eu entendo a postura do Diniz, quando ele diz assim, eu não vou mudar o formato de jogo, porque esse é o formato de jogo que eu adoto desde o início da minha carreira. Então, eu não vou mudar o formato de jogo. Isso é dele, é intrínseco, pertence a ele, é o trabalho que ele quer executar. Ele se sente bem assim. Precisa saber se esse modo de jogar é o suficiente para fazer o Fluminense ganhar jogos. Esse modelo de jogo é o modelo ideal nesse instante. Já foi ideal, foi campeão da Libertadores, com todos os méritos e aplausos. Né? Mas hoje já é. Hoje, o que o adversário... Não preciso... Eu não sou técnico de futebol, sou analista de futebol. O que você quer ganhar do Fluminense, o que você faz? Adianta a marcação. Que foi como o Corinthians, que a única vitória que o Corinthians tem na competição foi em cima do Fluminense, que marcou pressão lá na Neoquímica. Marcou a pressão e marcou individualmente as peças que o Ganso ia buscar a bola, tinha alguém correndo atrás do Ganso. Porque as peças que geram jogo para o Fluminense. Você marca as peças que geram jogo, marcam
os marcáveis do Fluminense, Arias e Ganso. Se você marcar o Arias e o Ganso, a bola não vai sair, porque o André não está jogando. Então, o que é que faz? Encaixa o Fluminense no seu campo de defesa. Hoje, o Gabriel, infelizmente, ele errou tudo o que ele fez. Ele até começou, deu 2 lançamentos bem bons, né, Dona? Sim. Começou com 2 passes bons. Daqui a pouco, virou o fio, porque ele vinha buscar a bola na área para gerar o jogo, porque o Ganso estava jogando mais adiantado. E aí não saiu, deu isso aí, ó, você tá vendo aí. O Gerson dá um bico na bola, o Lohan bate, a bola não pega o efeito, a bola chega na área para definição, não sai, o goleiro acaba tirando com a ponta do pé, como nesse lance aí, bate na trava da chuteira, né? Se ele tivesse com chuteira de borracha, era capaz de entrar, mas com trava de alumínio pegou e saiu. Então, tem coisas assim no futebol que são muito explicativas dentro do próprio jogo. E a gente tá vendo aí o que está acontecendo com o time do Fluminense. Esse futebol é capaz de gerar aquilo que a torcida espera? Não está sendo. O Pascoal, só para... A gente poderia falar aqui sobre resultado facilmente, o Fluminense. Sim. É o lanterna do Campeonato Brasileiro. Sabe quantos times o Fluminense conseguiu vencer da Série A esse ano? Quantos? Série A do Campeonato Brasileiro? 1, o Vasco. Uma temporada inteira. Eduardo Paes anuncia desapropriação do terreno para estádio do Flamengo. Fala, nação rubro-negra. Para você que quer ficar sempre atualizado com as notícias do Flamengo, inscreva-se no canal e fortaleça com o like. Paes, que é torcedor do Vasco, brincou dizendo que estava dando a pior notícia de sua gestão como prefeito do Rio. Ele afirmou que todos os grandes clubes do Rio têm importância para a cidade, mas reconheceu a prioridade do Flamengo por ter a maior torcida do estado e do país. Amanhã vamos publicar no Diário Oficial a desapropriação, por leilão em asta pública, do terreno do gasômetro para o novo estádio do Flamengo. Este é o início de um projeto, o início de um sonho. Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, especialmente os 4 grandes clubes cariocas, têm uma importância enorme para a economia do Rio de Janeiro. Infelizmente, o Flamengo tem mais torcedores. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acham dessa notícia? Será que agora sai o estádio do Mengão? Então é isso, nação rubro-negra. Vou ficando por aqui, mas mais tarde volto com mais notícias do Flamengo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!